Então, como moldar, né, a nossa cultura, a cultura da nossa equipe ou da nossa empresa? A primeira coisa assim que eu quero deixar bem claro assim e transparente para você é o seguinte: a cultura ela é uma coisa muito difícil de a gente mudar dentro de uma empresa. Não é uma coisa fácil. E a gente vai ver muito agora nessa aula o porquê disso, tá? Eu até trouxe uma brincadeira aqui, né? Essa imagem aqui eu encontrei, ela diz o seguinte, ó: assim que você, né, for mestre em fazer essa simples técnica, nós vamos passar por uma coisa um pouco mais desafiadora, como mudar a sua cultura organizacional, tá? E o objetivo, o motivo de existirem brincadeiras assim é porque realmente alterar a cultura da tua equipe ou da tua empresa não é uma coisa fácil, tá? Mas a gente vai ver que é possível sim, e vamos começar a ver também como que a gente pode fazer isso, tá? A pergunta que eu quero deixar aqui no início dessa aula é a seguinte, tá? Por que algumas empresas elas conseguem tirar proveito de qualquer mudança, né, que o mercado traz, enquanto outras, né, ficam lutando ali para fazer qualquer pequena mudança, né, que seja mesmo interna, que o mercado acaba exigindo? Eu deixo essa reflexão aqui. Como que algumas empresas, né, o mercado muda e elas usam aquilo lá como uma vantagem em cima de outras empresas que têm dificuldade até para fazer uma pequena mudança de um processo ou de alguma situação muito que não vai trazer impacto, né, final dentro da sua própria equipe, né? Então, por que isso? A gente vai entender um pouco hoje o porquê disso, tá? Bom, a primeira, mais uma brincadeira, né? O porquê isso, né? Por que brincadeiras também desse tipo existem muito? Por quê? O número aqui ele diz tudo, tá? 70% de todas as iniciativas de mudança dentro de uma organização falham, gente. É um número muito alto mesmo. Poucas mudanças que são feitas dentro de uma empresa, né, de uma cultura de uma empresa principalmente, elas não conseguem atingir o impacto que se busca, tá? E eu quero eu tentar fazer com que você, né, nessa aula, consiga entender muito bem o porquê, né? O porquê que essas mudanças geralmente falham, tá? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre camadas de impacto na cultura organizacional, tá? A gente vai ver na sequência aqui como que a gente pode fazer para que uma mudança ultrapasse todas as camadas, tá? De camadas assim, não vou dizer de resistência, mas todas as camadas necessárias para que a mudança que a gente fez em uma cultura se torne engajadora para as pessoas, tá? A gente falou que muitos líderes eles simplesmente vão lá e fazem alguma alteração, né, na sua cultura, na cultura da sua equipe, da sua empresa, sem ter ideia muito bem de qual o resultado que isso vai causar nas pessoas, né? Sem ter ideia de por que está sendo feito aquilo, né? Simplesmente inserir alguma coisa dentro da própria cultura da empresa. E é por isso, né, que muitas tentativas de melhoria, né, realizadas, né, 70%, elas falham. Porque a mudança ela é inserida na cultura da equipe sem que não exista o real entendimento nem dos motivos e também daquilo que se deseja como resultado, né? A coisa mais comum é você ver, como a gente já falou, as pessoas inserindo coisas porque acharam legal, viram em algum lugar, né? Ou foram num evento, acharam aquela situação legal e inseriram dentro da sua cultura, ou viram na internet que alguma empresa está trabalhando daquele jeito e deu certo, e daí pegam e inserem na cultura. Lembrando, gente, não tem nada de errado em você utilizar alguma coisa que deu certo, tá? O problema aqui é quando a gente faz isso sem entender, porque assim, ó, quando uma equipe chega em determinada situação, tipo, ela está trabalhando daquela forma, teve muita coisa que ocorreu antes daquilo que possibilitou aquele contexto, tá? E quando a gente simplesmente pula essa etapa e pega isso aqui e insere na nossa equipe, a nossa equipe ela não vai ter passado por aquele mesmo contexto. Então não tem como você esperar que o resultado seja o mesmo que aquela outra equipe teve, tá? E principalmente, quando você copia alguma coisa de uma outra empresa ou de uma outra equipe, pense o seguinte, você se pergunte assim, para onde que aquela equipe que você está copiando ou pegando alguma ideia, né, para inserir na tua cultura, para onde que ela está indo? Porque senão é aquela velha situação que a gente falou lá do sucesso deixa rastros, né? De você não entender o caminho
que não buscar entender para onde que aquele rastro está te levando, né? Você simplesmente segue ele sem saber para onde que ele está indo. Então, tá, muito cuidado com isso. O que normalmente é feito então, né? Quando um líder de equipe vai lá e tenta fazer uma mudança na equipe dele, tá? E aqui eu posso dizer com experiência, porque quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento ágil de software na minha antiga empresa, uma das coisas que eu realizei foi justamente mudar, né? A gente trabalhava de uma forma, né, mais tradicional, né, modelo waterfall, e eu resolvi, né, começar a mudar a cultura da empresa, e a minha primeira ação foi pedir para o pessoal começar a trabalhar ágil, né? A gente começou a trabalhar o ágil, e isso foi feito de uma forma assim, que não foi feito mais por uma vontade minha, assim, no começo, né, até a gente começar a entender, né, do que o ágil se tratava. Isso foi mais não vou dizer uma imposição, mas foi uma forte sugestão, né, minha como líder para a equipe. E o que quando você faz isso, por melhor que sejam as suas intenções, né, vamos dizer assim, eu tinha a melhor das intenções, queria que a equipe trabalhasse de uma forma muito mais moderna, só que a forma com que eu tratei essa mudança não foi a melhor forma. Quando você faz isso, o que acontece? Eu trouxe essa imagem aqui para exemplificar. O líder chega e diz, tive uma ideia, né? Vamos fazer isso. Só que conforme isso vai passando para as pessoas, o entendimento daquela ideia, né, dos motivos por trás daquilo, aonde que aquilo que você quer que aquilo te leve, não vai, as outras pessoas não vão ter o mesmo entendimento daquilo do que a pessoa que teve a ideia. Então, quando um líder tem a ideia e joga isso para a equipe, assim, a equipe não vai ter o mesmo entendimento que o líder. Então, por isso que muitas das mudanças que um líder faz numa cultura de uma equipe, de uma empresa, fracassa. Esse é um dos principais motivos, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Muitos líderes e gestores, eles se limitam a ter alguma nova ideia e divulgá-la para todos, acreditando que dessa forma estarão causando um impacto na cultura do ambiente de trabalho, né? E na verdade não é isso que acontece, muito pelo contrário, como a gente vai ver a partir de agora. Bom, como eu falei antes também, a cultura organizacional, né, ela tem algumas etapas que a gente vai ver ali, algumas camadas que a gente precisa transpor para realmente causar o impacto que a gente deseja, tá? E o que acontece? Então, eu falei para vocês normalmente que antes o líder, né, quando ele quer fazer uma mudança, ele age daquela forma, ele pega e diz, pessoal, vamos fazer isso, né? E o resto da equipe acaba às vezes fazendo sem entender, só para agradar, né? E isso não tem resultado nenhum, tá? Muito pelo contrário, você acaba gerando mais um caos do que tornando a tua cultura melhor, tá? E pro lado da equipe, isso ocorre dos dois lados, né? Tem o lado do líder, né, que quer fazer alguma coisa e age dessa forma, e tem também o lado da equipe, né? Imagine, é uma situação muito comum, tá? Imagine assim, algum integrante da tua equipe, né, vai em algum evento lá e vê alguma coisa, ou uma palestra, ou vê alguma coisa na internet e acha legal, né? E fala com a equipe, pessoal, e se a gente fizesse isso aqui, trabalhasse dessa forma e tal, o que acaba acontecendo, tá? As equipes, principalmente equipes ágeis, eu vejo muito, porque eu trabalho na área de software, né? Trabalhava, né, antes de montar de fundar a Amon de trabalho, e assim, o que as equipes normalmente de software fazem, né? Elas querem trabalhar de forma ágil. Só que assim, o que as equipes acabam fazendo, né? Elas acabam adotando, né, práticas ágeis, como eu falei antes, que elas conseguem ver em algum lugar, e sempre na melhor das intenções. Só que muitas vezes as equipes elas não têm um entendimento necessário assim, do porquê que aquela prática está sendo feita, está sendo realizada. Por mais que seja ágil, o que acontece? Quando você assume uma prática sem ter um entendimento do qual é o objetivo que você está buscando, com o passar do tempo, as pessoas elas vão agir de forma robotizada, da mesma forma que elas fariam em um processo normal, não ágil, um processo daqueles, um processo bem, como é que eu posso dizer assim, clássico, né? Aquele processo que não te deixa margem nenhuma para você agir de forma diferente, né? Você está fechadinho naquela forma de trabalhar, tá? E as pessoas acabam, quando existe um processo pré-definido, elas fazem isso de forma robotizada com o tempo, né? Porque elas já não pensam mais, elas simplesmente vão lá,
fazendo o que elas precisam fazer. E a mesma coisa vai acontecer se você adotar uma prática ágil dessa forma e jogar para a tua equipe, tá? Então, o que eu quero deixar claro falando bastante sobre isso? É que a gente precisa, em todas as situações, tanto do líder quanto da equipe, ter a certeza de que todo mundo está envolvido, né, com aquela mudança, pelo menos a nível de entendimento, de entender o porquê que aquilo está sendo feito, tá?